sempre é um prazer estar aqui, dividindo a palavra de Deus com os irmãos. Como já está aí, né? Expresso no telão, a gente vai começar o estudo do capítulo 8 da nossa confissão de fé, que fala sobre a mediação de Cristo. E esse é um capítulo bem importante, bem relevante da confissão, porque ele trata justamente da obra de Cristo, do centro do Evangelho, a expiação, a justificação, a santificação, o papel de Cristo, a recompensa dele como mediador. Então, isso é bem importante. Então, antes de orar e começar, eu queria só dar alguns avisos aqui introdutórios para a gente começar o tema. Primeiro, é o seguinte: como a ideia não é justamente a gente justificar aqui, mostrar que todos esses termos usados pela confissão, eles são instituídos, que essas coisas foram feitas antes da fundação do mundo, que Cristo é o sacerdote, rei, cabeça. Eu não vou ler hoje, para a gente ganhar um pouco de tempo, esses textos que dão a referência aqui do capítulo da confissão. Então fica aí para quem quiser dar uma aprofundada, fica de trabalho de casa para a gente dar uma olhadinha nesses textos de referência da confissão, porque a ideia é justamente a gente contextualizar a confissão, dar uma visão da teologia por trás dela, sistematizar ela com os outros temas, dar algumas, digamos, aplicações relevantes, práticas no nosso dia a dia, não necessariamente ficar aqui provando que cada expressão daquela usada é bíblica e porquê. Então eu não vou ler os textos de referência, ou pelo menos não a maioria deles, alguns deles foram separados aqui. E o segundo aviso que eu queria dar para os irmãos é o seguinte: como algumas afirmações aqui dessa sessão da confissão a gente já estudou em capítulos anteriores, ou vai estudar em capítulos posteriores, tudo que a gente já falou em algum momento, eu vou remeter direto e indiretamente às aulas passadas, sem perder muito tempo com isso, para que a gente consiga passar e falar o que tem que falar, sem ficar se repetindo aqui toda vez que algum assunto aparece. Então, algumas aulas eu lembro, inclusive até eu mudei, então eu só vou falar mais claro. Outras também continuam no capítulo do decreto de Deus, principalmente. Está tudo gravado, se alguém tiver algum interesse em se aprofundar nesses temas, os irmãos podem procurar lá no canal do YouTube da igreja para que a gente consiga ser mais dinâmico na aula sem ficar se repetindo. Então, com esses avisos, eu vou iniciar o nosso estudo aí com uma breve oração e a gente dá uma olhada aí no texto da confissão. Senhor Deus, Senhor poderoso, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Senhor, por mais uma vez provarmos, meu Pai, da sua graça, da sua misericórdia, e especialmente no teu dia santo, meu Pai, separado da tua oração, em que nós podemos descansar, Senhor, nos afazeres do dia a dia, das preocupações, Senhor, das obrigações, e voltarmos, Senhor, a nossa atenção a Ti, as Tuas obras, Senhor, a todos os benefícios que Tu nos dizes, Senhor, e tudo que Tu fez por nós, e tudo que Tu está fazendo, continuarás fazendo em nossa vida, Senhor, para que tenhamos certeza, Senhor, convicção da nossa salvação, do nosso chamado, de como devemos andar neste mundo, Senhor. Que este dia também nos sirva, meu Pai, como uma reavaliação da nossa semana, Senhor, que possamos pensar em tudo que fizemos de errado, o que deixamos de fazer, Senhor, durante essa semana, quando nos apresentamos a Ti, Senhor, para principalmente prestar o culto ordenado e também para ouvir a Sua palavra, Senhor, que nós possamos buscar corrigir, Senhor, essas coisas na próxima semana, para que no próximo dia do Senhor possamos nos apresentar aqui de forma mais santa, Senhor, com o coração mais limpo, como foi pregado hoje pela manhã, Senhor. Te peço, Senhor, que apesar de mim, das minhas limitações, dos meus pecados, Senhor, que a Sua palavra seja exposta de forma clara, Senhor, e edificante a todos nós, e que essa semente, Senhor, possa
dar fruto, Senhor, no nosso coração. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Então, irmãos, esse capítulo 8 começa a tratar da mediação de Cristo. Como a gente viu, eu vou ler a sessão e depois tentar esmiuçar ali alguns conceitos. Está vendo que é bom? Aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, como a gente está falando da mediação, queria relembrar aqui para os irmãos o conceito de mediador. O que é um mediador? É uma pessoa que se coloca no meio entre duas partes que estão em conflito ou em discordância para tentar restaurar a paz entre esses dois agentes que estão ali em conflito. E por que isso é tão importante? Eu comentei no início que nessa doutrina a gente tem ali o centro do Evangelho. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem, por favor, as escrituras do capítulo 3 de Romanos. A gente vai ler desde o verso 21, mas gostaria que quando chegasse no verso 26, a gente vai ler do 21 ao 26, que os irmãos tivessem especial atenção ali no verso 26. E a escritura diz o seguinte, irmãos: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E essa passagem, principalmente no verso 26, ele é tão importante porque isso mostra o problema que estava, entre aspas, na mão de Deus, que se fez necessário que Cristo passasse por todas as coisas que a gente tem estudado e ouvido aqui nas pregações, domingo após domingo. Como Deus, sendo justo, Ele poderia simplesmente deixar passar os pecados dos homens impune e continuar sendo justo? Era essa tensão que estava posta ali diante de Deus quando Ele planejou que tudo isso acontecesse, desde antes da eternidade, como a gente vai ver ali no próximo ponto. Mas Deus, Ele não podia ser justo e simplesmente deixar que os pecados passassem impune sem que nada acontecesse. Então, é justamente essa tensão, como diz ali, como Paulo fala em Romanos, para que Deus pudesse ser justo e ao mesmo tempo o justificador do pecador, é que Cristo se colocou como intermediador entre Deus e o homem, para que Ele pudesse, ao mesmo tempo, prover a nós a justiça que nós precisávamos para sermos declarados justos diante de Deus, e ao mesmo tempo sofresse a punição que nós merecíamos para apaziguar a justiça de Deus, para que Ele pudesse exercer a sua misericórdia de forma justa. Então, é por isso que essa mediação de Cristo, ela é o centro, ela é o que sustenta, o pilar que sustenta com todo o Evangelho e as doutrinas que a gente estava vendo. Inclusive, nós acabamos de terminar no
estruturada onde? Ela é sustentada pela obra mediadora de Cristo, que apazigua a justiça de Deus e faz, como diz o próprio nome da religião, ele religa. O mediador, como em alguns dicionários, ele é colocado como um elo. E também, de certa forma, isso representa bem a obra de Cristo, porque o elo que foi rompido na queda, Jesus, ele novamente, ele ata esse elo, ele mesmo é o próprio elo, por isso Jesus é chamado de a porta, o caminho da salvação. Ele é o elo que religa o ser humano caído ao Deus Santo. Então, já entrando aqui propriamente no texto da nossa confissão, a primeira coisa que é dito ali é que aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador. Então, como eu disse, eu vou remeter aqui alguns estudos que a gente fez no passado, especialmente o estudo dos decretos de Deus e da aliança da redenção. Quem tiver curiosidade, não estava aqui, quiser relembrar, quando a gente estudou sobre o batismo infantil, no início do ano passado, na primeira aula, eu aprofundei um pouco essa questão do pacto da redenção, desse acordo intertrinitariano que decretou de onde saiu o decreto, onde foi determinado que o homem seria criado, que o homem cairia, e que Jesus seria o salvador dos homens caídos. E no estudo dos decretos de Deus, todo aquele capítulo a gente aprofundou um pouco mais isso. Mas o que é importante que a gente tenha em mente quando a gente vê ali que aprove a Deus em seu eterno propósito ordenar Jesus como mediador. O mais básico, o mais importante aqui que a gente está vendo agora é a gente entender e ter em mente que a obra salvadora de Cristo, ele não é um plano B que Deus criou, tendo que, entre aspas, correr atrás do prejuízo, quando ele viu que o plano A, que era Adão obedecer, não tinha se cumprido. Não foi assim. Então a gente vê lá nos decretos de Deus, todas as coisas são de forma direta ou indireta determinadas pelo próprio Deus. Tudo que acontece está debaixo do comando da soberania e da providência de Deus. Então a queda do homem não foi uma coisa fortuita que desviou a humanidade do plano que Deus tinha e depois Deus precisou fazer um arremedo ou um curativo para que o homem pudesse voltar aos caminhos de Deus. Desde o início esse era o plano de Deus. Para quê? Para que todos os atributos de Deus pudessem ser expostos de forma clara para o homem. Jonathan Edwards ele fala que a felicidade da criação é conhecer o Deus Criador. E quanto mais se conhece o Deus Criador, mais feliz é a criatura. Então, se não houvesse queda, se não houvesse pecado, a misericórdia de Deus ela não ia ser plenamente revelada e o homem não ia poder ter sua felicidade plena, porque ele não ia conhecer plenamente seu Criador. Então, tudo isso estava no plano de Deus. Apesar de sim, de certa forma, de uma forma humana, Jesus ele vem para recolocar o homem que estava alienado de Deus de volta para os caminhos de Deus e cumprir os propósitos que ele não podia cumprir depois das consequências da queda. Isso não foi uma coisa que não foi planejada por Deus. Desde o início, esse era o plano de Deus para que Jesus fosse glorificado. Até aqui mais para frente, eu achei que era nesse capítulo, mas não é, que fala que as coisas são ordenadas para que desse mais benefício ao povo de Deus e que Deus tirasse mais glória dos acontecimentos. Então, justamente a forma que Deus escolheu para ser glorificado foi na pessoa do seu Filho, através dessa obra de mediação. Então isso não foi um acaso, uma coisa que fugiu dos planos de Deus e que fazer as coisas mudarem. Esse era o plano de Deus desde o início. O segundo ponto
que esse mediador, o Filho unigênito de Deus, ele foi ordenado, como diz ali, para ser o quê? Rei, profeta e sacerdote. E é muito interessante a gente olhar com um pouco mais de cuidado esses ofícios de Cristo, porque eles vão falar muito para a gente sobre a obra da redenção, o que ela significa, os objetivos dessa obra e como nós devemos viver em resposta a essa obra da redenção. Então, os irmãos que tiverem a Bíblia de Genebra, tiverem Catecismo, se puderem abrir a pergunta 43 do Catecismo Maior, por favor. A gente vai ler, a gente vai começar pelo ofício de profeta. Isso, né? E uma das coisas que eu queria que os irmãos tivessem em mente quando a gente lesse essas coisas, que apesar de a gente falar em 3 ofícios, na verdade esses ofícios eles estão completamente interligados, eles são inseparados. Cristo, quando ele exercia, quando ele fazia alguma coisa que era mais ligada ao ofício do profeta, ele estava investido da autoridade de rei e da expiação, da misericórdia, da obra de misericórdia, que era típico do sacerdote. E assim todos os ofícios. Então, esses ofícios, eles são 3 ofícios, mas eles são unos, eles são inseparáveis na obra de Cristo. A pergunta 43 diz o seguinte: como exerce Cristo as funções de profeta? Cristo exerce as funções de profeta, revelando à igreja em todos os tempos, pelo seu espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Então, no capítulo 1, a gente estudou, inclusive foi um capítulo que o pastor fez questão dele mesmo expor e gastar bastante aula. Então, se os irmãos tiverem curiosidade para se aprofundar nessa questão da revelação, o estudo do capítulo 1 está gravado ali com certeza. Mas Cristo, ele é a própria revelação de Deus. E como Cristo exerce essa função de profeta, quais são as credenciais de Cristo para que ele exerça o auge, o pináculo dessa função de profeta nas Escrituras? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que Jesus conhece perfeitamente a Deus, porque ele mesmo é Deus. Se alguém puder abrir lá em Mateus 11, 27, por favor. Quem achar pode ir lendo. Eu vou pedir que outros irmãos, se puderem, já vão deixando as suas Bíblias abertas em João 1,18 e João 10,30. Podem ler esse sequência cada um. Tudo que foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus que veio, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E João 10,30. Exato. Então a gente vê que Cristo, ele conhece a Deus porque ele é Deus, ele conhece todas as particularidades, todos os atributos de forma perfeita. E isso nos leva ao segundo ponto que eu gostaria de ressaltar para os irmãos a respeito desse ofício profético de Jesus, é que, como a gente viu aqui nessa pergunta que a gente deu, Jesus ele não é simplesmente o meio pelo qual vem a revelação, como é dito ali que diversos modos, diversas administrações, o Espírito de Deus ele revela através da palavra escrita, através do ministério dos profetas, mas Jesus ele não é simplesmente o meio pelo qual vem a revelação,
como eram os apóstolos ou alguns profetas do Antigo Testamento. Jesus, ele é a própria revelação, ele é a imagem de Deus, ele é o Deus encarnado que em todas as suas atitudes ele revelava os atributos de Deus, as exigências da lei de Deus, o caráter de Deus. Jesus, ele como Deus, ele é a própria revelação, e tudo que ele fazia, de alguma forma, revelava a Deus o caráter. Como a gente pode ver isso em Colossenses 1,15. Primeiro que achar pode abrir, se alguém já puder abrir no Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3, por favor. Vou ler então Colossenses 1. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus é a própria imagem de Deus. E só para não deixar isso solto, eu queria fazer uma observação para os irmãos. Muito importante que é, quando a Escritura fala que Jesus é a imagem de Deus, ele é a imagem moral de Deus, não propriamente uma imagem física. E isso é importante porque muitas pessoas justificam nessa passagem uma suposta exceção ao segundo mandamento para que a gente possa fazer a imagem de Cristo, porque Cristo seria a imagem de Deus. Então Cristo, no seu papel de profeta como uma imagem de Deus, demonstraria que de alguma forma os homens precisam de uma imagem de Deus para didaticamente aprender sobre ele, mas não é essa a ideia. Quando fala que Jesus é a imagem de Deus, ele é a imagem moral de Deus, ele é os atributos de Deus manifestados na carne. Por isso que eu estava comentando que quando Jesus fazia alguma coisa, a forma como ele lidou com a hipocrisia dos fariseus, a forma que ele lidou com o pecado dos pecadores arrependidos, a forma que ele lidou com os pecados dos pecadores impenitentes, tudo isso revelava o caráter de Deus. Era como se Cristo estivesse demonstrando ali na prática o que Deus requer de nós. Era como se Jesus fosse a aplicação ambulante da lei de Deus. Tudo que ele fazia era a aplicação correta da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, naquela situação específica que ele estava vivendo. Então, todas as circunstâncias sobre as quais Jesus viveu, quando ele tomava qualquer atitude, era exatamente a atitude que a lei e o caráter de Deus exigiria de qualquer ser humano naquela situação. Então, por mais que Jesus estivesse ali cumprindo um ofício específico, que nenhum de nós é chamado a cumprir, mas ele é essa imagem de Deus, ele é o exemplo que nós temos da lei e do caráter de Deus. Isso é um aspecto interessante, porque alguns teólogos, quando eles falam como se a lei de Deus tivesse passado e agora no Novo Testamento a gente tivesse uma nova lei, muitos justificam, entre outras passagens, quando Jesus fala: novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. E na verdade o que Jesus estava falando era justamente isso. Isso eu não tenho conhecimento perfeito para falar sobre isso, mas alguns teólogos apontam que aquela palavra que Jesus fala do novo mandamento, na verdade, era renovado mandamento vos dou, e amai-vos como eu vos amei, justamente por causa disso. Cristo estava ali cumprindo perfeitamente a lei de Deus em todas as circunstâncias. Então nós estamos falando, da mesma forma que Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, era basicamente isso que Cristo estava falando quando ele entregando um novo mandamento. Ele estava falando: eu sou a própria encarnação da lei e do caráter de Deus. Tudo que eu faço é um exemplo de como se deve cumprir a lei de Deus. Por isso, amem o seu próximo como eu vos amei. Passando já para o ofício de sacerdote, a pergunta 44 do nosso Catecismo Maior diz o seguinte: como exerce Cristo as funções de sacerdote? Cristo exerce as funções de sacerdote oferecendo-se a
em sacrifício sem mácula a Deus para ser reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Então eu queria pedir para os irmãos abrissem a escritura no capítulo 7 de Hebreus, por favor. Não vou ler todo o capítulo, a gente vai ler só todo o capítulo, a gente vai ler do verso 25 ao verso 27, mas demonstra bem isso, que Cristo ele cumpre todas as figuras do sacerdócio levítico que demonstravam os princípios básicos do Evangelho. Todo o sistema sacrificial, eles serviam para quê? Para comunicar aos crentes do Antigo Testamento a obra que Cristo faria futuramente. Era uma forma deles já se aproveitarem antecipadamente do que Cristo iria ainda fazer. Nós hoje olhamos para trás quando nós buscamos o sacrifício que nos traz a salvação. Os crentes do Antigo Testamento, eles olhavam para frente, eles esperavam a promessa da redenção de Deus. Então, esse sacrifício, eles comunicavam, eles eram uma forma de prefigurar e de comunicar aos crentes do Antigo Testamento os benefícios da obra que Cristo ia fazer no futuro. Então, os versos 25 a 27 de Hebreus falam o seguinte: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E isso a gente vai provavelmente aprofundar mais no nosso irmão Lucas no estudo da sessão de hoje, que demonstra essa necessidade de Cristo como mediador, ele ser Deus e homem, ele ser Deus e homem ao mesmo tempo, para que ele pudesse, de forma perfeita, substituir os homens no cumprimento da lei de Deus, mas não só receber, como suportar o juízo de Deus sobre os pecados. Isso é uma coisa muito interessante para a gente meditar brevemente, porque eu não lembro exatamente qual era o texto, mas eu lembro que recentemente, após fazer uma pregação, ele comentou que estava falando do inferno, e ele comentou que é necessário que o inferno ele não tenha fim, ele seja eterno. Por quê? Porque o nosso pecado ele é cometido contra um Deus eterno, e por isso a punição a esse pecado ela é eterna. E isso é muito interessante a gente perceber, principalmente sobre essa característica de Jesus ser o próprio Deus encarnado para servir de mediador para a gente, porque isso forma um paralelismo muito interessante para que a gente entenda melhor esse processo de salvação. Um pecado cometido no tempo contra um Deus eterno, ele requer a punição eterna, porque se feriu a glória de Deus que é eterna. E como a gente, entre aspas, iguala para que a gente tenha um paralelo perfeito e que a gente possa ter a nossa salvação. O sacrifício de Cristo e a ira de Deus caindo uma vez só no tempo em Cristo, que é eterno, ele expia eternamente os pecados de todos aqueles que estão em Cristo. Então, da mesma forma que um pecado no tempo ele requer a punição eterna que ser feita contra Deus, uma obra de expiação feita no tempo uma vez, ela alcança a misericórdia eterna, porque ela é feita pelo próprio Deus, homem eterno. Então a gente fecha, vamos dizer assim, esse paralelo da obra de Deus, para que a gente veja como tudo isso acontece. Então a gente vê ali no sacerdócio levítico que Jesus cumpre perfeitamente
essa ideia de representação e substituição. Os animais, eles eram unidos em substituição àquele pecador, eles morriam porque o salário do pecado era a morte, e a gente vê ali que na cerimônia da imolação do cordeiro, era colocado a mão na cabeça dos animais, como se estivesse transferindo o pecado daquela pessoa para aquele animal que seria morto em substituição. Então você tem tanto a representação como a substituição que simboliza o próprio Evangelho dele. E uma outra forma que Jesus cumpre perfeitamente esse sacerdócio, que era prefigurado no sacerdócio levítico, que a gente vê que as características do sacerdócio são a expiação, a intercessão, as bênçãos e a instrução. Se a gente pegar isso de forma resumida, como essas coisas aconteciam no Antigo Testamento, primeiro os sacerdotes entravam, imolavam o animal, pegavam aquele sangue e dispergia sobre o altar para fazer a expiação dos pecados. Depois ele fazia uma oração de intercessão, pedindo que através daquele sacrifício Deus perdoasse os pecados do seu povo. Depois, no final da cerimônia, ele declarava as bênçãos, como a gente via ali, a bênção araônica no Novo Testamento, também a bênção que é ministrada sempre no final dos cultos, e depois a instrução no dia a dia sobre como o povo de Deus deveria viver segundo as instruções de Deus, para que não pecasse novamente. E a gente viu, como a gente leu ali em Hebreus, que Cristo ele se oferece como o cordeiro da expiação. Ele está sentado à direita do Deus Pai e vive para interceder pelo seu povo. Ele ministra as bênçãos ao seu povo. Um dos exemplos disso é que a gente tem visto aqui nesse mês de janeiro, as pregações do pastor Fernando sobre as bem-aventuranças. Isso também é uma forma ali, foi uma ocasião específica onde Jesus ele manifestou essa bênção, como era a bênção araônica na vida do povo de Deus. E ele instrui o povo, e aí até como eu falei, essas funções elas são sempre unas, como sacerdote, Cristo também era profeta, que faz parte, depois da revelação, a instrução do povo no cumprimento da obra de Deus, de viver uma vida agradável a Deus. Então, Cristo ele cumpre todos esses aspectos do sacerdócio levítico prefigurado: expiação, intercessão, a declaração das bênçãos e a instrução. E por último, na pergunta 45 do Catecismo Maior, os nossos símbolos de fé expõem também o ofício de Cristo na sua função de rei. E assim diz a pergunta 45 do Catecismo Maior: Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo o povo para si, dando-lhe oficiais, leis, disciplinas para visivelmente o governar, dando a graça salvadora a seus eleitos, recompensando a sua obediência e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando, preservando-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. Então é isso que eu estava na mente, não era no catecismo. E também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. Então a gente vê aqui que Cristo ele é rei, e ele é rei não só sobre a igreja, mas ele é rei sobre toda a criação, e ele exerce essa função de rei governando todas as coisas. É até interessante quando fala aqui que poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo, que tem um teólogo que eu gosto muito, que
ele conceitua a providência de Deus como a onisciência e a onipotência de Deus trabalhando juntamente para trazer o máximo de glória ao seu nome e o máximo de benefício ao seu povo. Eu acho que esse conceito está bem ilustrado aqui nessa resposta que eu estou assim. Então, isso é interessante a gente ver essa questão da unidade nos ofícios, porque se a gente não receber Cristo como profeta, sacerdote e rei conjuntamente, o nosso evangelho e a nossa vida vão conter falhas graves, que podem ser uma simples consistência teórica que prejudica a nossa vida de obediência a Cristo, ou até mesmo pode nos levar a um outro evangelho que, como diz Paulo, não é outro, mas sim uma perversão da obra de Deus e que pode nos levar à categoria de anátema, mas não de bênção de Deus. E por quê? Vou dar alguns exemplos para os irmãos para que isso fique mais claro. Se a gente tiver um evangelho onde Cristo é rei e profeta, mas ele não é sacerdote, o que a gente acaba tendo? Um ativismo social, onde se busca construir uma sociedade justa, onde os princípios da lei de Deus são empregados na sociedade para o bem-estar de todos, mas como a gente vai viver de acordo com a lei de Deus se a gente não tiver antes o nosso coração transformado, regenerado pela obra sacerdotal de Cristo? Então a gente vai cair num ativismo social oco e sem nenhuma chance de sem qualquer chance de vitória ou de efetividade, porque o centro do Evangelho vai estar faltando, que é a transformação do coração dos homens, não simplesmente uma imposição do que é justo. Por mais que o que é justo seja bom, a gente não consegue viver o que é justo sem a regeneração do nosso coração, porque nós não somos justos. Por outro lado, se a gente tiver um evangelho onde a gente recebe Cristo como sacerdote, mas a gente não recebe Cristo como profeta e rei, a gente tem um evangelho como os detratores de Paulo acusam ele precisa responder na Escritura, que é um evangelho no qual você é salvo, você é salvo do pecado para o pecado. Você está completamente sem instrução, porque você não tem um profeta, e você está sem governo, porque você não tem um rei. E eu lembrei disso quando eu estava preparando essa aula, e recentemente eu vi um vídeo do suposto pastor, auto-intitulado pastor, em que ele era perguntado qual era a opinião dele sobre o aborto. Aí ele dizia que ele pessoalmente era contra, mas que ele era a favor da descriminalização do aborto, porque ninguém é obrigado a ter a mesma fé que ele. Ou seja, você tem um evangelho onde ele supostamente abraça Jesus como sacerdote, não, Jesus morreu por mim, ele me salvou, só que ele não tem uma instrução clara da palavra para viver. Esse mesmo cidadão também disse há um tempo atrás que a Bíblia precisava ser atualizada para que pudesse aceitar as condutas homossexuais como sendo justas diante do Evangelho, porque ele não tem profeta, ele tem palavras de homem que ele pode mudar de acordo com o que ele bem entender. E ele não tem uma mensagem de rendição para o mundo, dizendo que rendam-se ao rei ou vocês serão punidos por isso, porque o Deus dele não é rei, né, sobre a criação dele, não tem autoridade sobre nada, ele simplesmente é um sacerdote fraco que possibilitou, quem sabe, a salvação de alguns e fica como um pedinte, pedindo de mão, você não quer uma salvaçãozinha não?
por isso que é importante quando a gente pensa na obra de Cristo, que a gente tenha um Cristo integral, um Cristo inteiro, que seja profeta, rei e sacerdote, para que isso não nos leve a uma deficiência de vida, ou que isso não nos leve até mesmo a apostasia. E uma última observação que eu gostaria de fazer a respeito de Cristo como rei. Desculpa se estou sendo repetitivo, já deve ser mais ou menos a terceira vez que eu trago esses mesmos versos e falo a mesma coisa, mas é porque isso é uma coisa que toca muito no coração. Eu vou pedir que os irmãos abram a escritura em Efésios, capítulo 1, que a gente vai ler do verso 17 ao verso 22. Até esqueci, desculpa, da leitura do catecismo eu passei direto para a aplicação, isso era acontecido antes, né? Perdão, agora que eu vejo aqui, só para não ficar muito parecendo que as coisas estão fora de ordem. E o texto diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança no santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E isso é muito interessante, porque como a gente viu ali como Cristo exerce a função dele de rei, o nosso catecismo diz que ele restringe e vence todos os seus inimigos, poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. Então, esse aspecto do reinado de Cristo, não só sobre a igreja, mas sobre toda a criação, sobre todos os homens, isso é importante porque a gente vê diversas afirmações na Escritura, quando Jesus fala, por exemplo, na oração sacerdotal, que Jesus diz que de todos os que Deus deu para ele, não perdeu nem sequer. Quando a Escritura diz que Deus conhece cada um dos seus, Ele conhece cada fio da cabeça, que não cai uma folha da árvore, não cai um fio da nossa cabeça sem o poder de Deus. E como isso é possível, digamos assim, para que Deus, na pessoa de Cristo exercendo essa função pessoalmente como mediador, ele consiga ter o controle de todas as coisas, para que ele não perca ninguém na igreja, para que ele consiga, como diz Paulo lá, que aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Ele não pode ter autoridade, governo e soberania só sobre a igreja. Ele precisa ter autoridade por tudo, porque se a autoridade dele, o governo dele, fosse limitado a uma parte, as coisas que estão fora da autoridade dele não teriam controle. E aí, essas coisas externas à igreja, quando interagissem com a igreja, iam criar situações que Deus não ia ter governo e autoridade sobre aquilo para que ele garantisse o propósito dele ser cumprido. Então, isso é uma bênção, uma coisa tão especial para nós, que a Escritura ali diz que Deus, quando ordenou, a gente viu ali, Cristo como mediador, como Jesus diz ali no final do Evangelho de Mateus, que toda autoridade não foi dada, por isso vocês vão e façam o que eu estou mandando a vocês. Por quê? Porque ele precisa ter domínio sobre tudo para que ele tenha a certeza absoluta que ele vai cumprir cada uma de suas obras. E como ele fez isso? Jesus ele recebeu esse poder, essa soberania sobre toda a criação, sobre todas as coisas, e ele foi dado à igreja como mediador
para que Ele garantisse as nossas bem-aventuranças, a nossa expiação, a nossa santificação, a nossa glorificação, como diz ali no final da nossa confissão. E por isso Ele é o cabeça e o salvador da igreja, e o herdeiro de todas as coisas. Porque o próprio ofício do mediador exige que ele esteja imbuído de toda essa autoridade para que ele consiga exercer perfeitamente o seu ofício. Então a gente já conecta com a nossa próxima etapa aí da sessão 1, que diz que ele é o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Porque é necessário que o mediador que ofereceu os termos de paz, ele não só justifique, glorifique e santifique aqueles que se renderam e aceitaram os termos de paz que ele veio trazer, mas também que ele julgue aqueles que não aceitaram esses termos. Então eu queria ler brevemente com os irmãos o Salmo 2, por favor, versos de 6 a 12, se puder ler, por favor. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as dividirás, e as despedaçarás com vaso de ouro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos advertir os juízos da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, não pereçais no caminho, porque dentro do povo se inflamará a ele. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então esse salmo ele é bem representativo disso que a gente está falando. Deus proclama o seu decreto, ele unge o rei que está vindo com uma missão conquistadora, mas ao mesmo tempo ele traz os termos de paz, e ele coloca esses termos de paz diante dos homens, e ele os exorta que ele é o rei sobre todas as coisas. Ele pediu e recebeu as nações como herança, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é soberano sobre a terra, e ele vem e adverte a raça humana dizendo: esses são os termos de paz, se submetam a mim, creiam em mim, na minha obra expiadora, e se refugiem em mim, vocês serão bem-aventurados. Caso não façam isso, vocês serão julgados e punidos com a vara de ferro, que o mesmo cajado que ele governa, disciplinando, trazendo seu povo para perto, vai ser o mesmo governo que vai ser usado na punição e julgamento dos ímpios que não se converterem a Deus. E no final ali da nossa sessão, objeto de estudo hoje, diz que e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser a sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Eu não vou me deter muito nesse trecho da sessão, porque quando a gente estudou o capítulo do decreto de Deus, a gente viu lá que os eleitos eles tinham um número certo, já tinham sido escolhidos desde antes da fundação do mundo, já tinha sido determinado um povo como herança de Cristo, como a gente lê lá em Isaías 53. Então, parte dessas recompensas de Cristo como mediador, além de ter um determinado aspecto
herdado todas as coisas, mas em especial ele ganhou um povo, um número determinado de eleitos, os quais ele ia redimir, e que ele ia, através da sua obra de profeta, rei e sacerdote, como a gente viu, chamar, remir, justificar, santificar e para enfim glorificar, dando cabo de toda a sua obra na consumação dos tempos. Então, como a gente já viu essa parte ali, algumas coisas como o que é justificação, algumas coisas a gente vai ver nos capítulos mais para frente, eu não vou me estender muito nessa parte. Então, era basicamente isso que eu queria trazer hoje para os irmãos. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa a acrescentar? Não? Lucas, você olha para a gente, por favor?